Olá, nós somos da equipe de linguagens do Cromos e estamos aqui para falar um pouquinho sobre a redação da segunda aplicação do Enem. Eu sou Poliana Wink, a gente está aqui com a Thaís, com o Fernando e com o Júlio também para comentar um pouco sobre a proposta de redação. Bom, a proposta, ela não fugiu muito do que a gente esperava, né? Foi um tema discutido, abordado em sala de aula, foi um tema cobrado no simulado, que foram os caminhos para combater o racismo no Brasil. Então a questão do racismo, como é uma atualidade, como é um tema que vem ocorrendo em várias áreas, então o Enem poderia abordar na redação tranquilamente, né? E o interessante é que houve uma coerência com a proposta da primeira aplicação, né, Fernanda? Na primeira aplicação a gente teve caminhos para combater a intolerância religiosa e agora volta com caminhos para combater o racismo. Nas duas aplicações a gente vê que a situação problema, ela é apontada, então o racismo é um fato. Então negar que o Brasil é um país racista é algo inviável, porque a proposta não te dá margem para discutir se há ou não racismo. Da mesma forma que a proposta anterior também não dava margem para se discutir se há ou não intolerância religiosa. Uma das coisas que a gente sempre comentava em sala e que também era um temor dos alunos era que uma proposta poderia ser muito mais fácil do que a outra. Eu não acho, as duas têm a mesma linha, as duas vão exigir dos alunos as mesmas reflexões e habilidades, então não vejo que foi uma proposta mais fácil ou mais difícil. Foi uma proposta bem parecida, inclusive, com a aplicação passada. Inclusive na questão da estruturação mesmo da proposta, os tipos de texto que abordam leis como texto de apoio. Sim. Outra coisa, os dois relacionavam preconceitos, né? Os dois tinham origens relacionadas a questões de pessoas de origem africana, afrodescendentes. A formação histórica do Brasil está muito presente, tanto na proposta anterior quanto nessa. Então, dá para fazer alusão histórica nesse tema, assim como deu para fazer no tema anterior. Com certeza. Né? Então, dá para fazer uma retomada histórica que fica bastante interessante, enriquece bastante o texto. E dá para falar de, várias outras abordagens. Uma coisa importante de se apontar também é que os dois temas eles vão convergir no sentido de que quando você fala sobre intolerância religiosa, você tem um alto índice de problemas em relação exatamente a religiões de matriz africana, né? Então os dois temas de certa forma caminham no mesmo campo aí, né? E aí a gente pensou em alguns argumentos aí para poder defender os nossos posicionamentos na nossa prova. Em primeiro lugar, a gente entende que a questão do racismo está muito ligada ao preconceito mesmo contra pessoas, né, negras, enfim, que têm afrodescendência. Então a gente pensa em argumentos aí que sejam interessantes para poder evidenciar esse problema, né, do preconceito contra essas pessoas. E aí a gente discutir um pouquinho sobre a questão da representatividade dessas pessoas, né, nos meios de comunicação, na publicidade, nas telenovelas, né, que são basicamente um grande vetor aí de construção desses estereótipos sociais e tal. Então a ideia é de abordar exatamente como que esses atores negros são colocados dentro dessas novelas, que papéis que eles ocupam. E para além dessa questão, né, do preconceito em si, dos efeitos práticos que isso vai gerar na vida prática mesmo dessas pessoas, né? Então, a questão do acesso à educação de qualidade, o acesso aos serviços públicos de qualidade, né? E aí a gente puxa, obviamente, quando a gente fala sobre acesso à educação, a gente fala sobre a questão das cotas, né? Que é algo que é bastante debatido e tal. E a gente pensar nessa política de cotas como políticas de afirmação, né? Em políticas de inclusão. E também a questão de se procurar não só fornecer o acesso, mas a possibilidade para que essa população negra, que historicamente vem sendo prejudicada por uma série de questões socioeconômicas aí, que vem colocando, né, problemas nesse acesso, mas também na permanência dessas pessoas no ensino público.